Boa noite, líder de célula. Boa noite, você que está assistindo esse áudio, essa live. Eu quero dizer para você que é um prazer muito grande estar com você mais essa live dessa quinta-feira. Que Deus possa te abençoar grandemente nesta noite. Hoje nós teremos aqui alguns convidados que ainda não estão presentes, mas eles já estão chegando. E vai ser uma noite muito especial essa noite, porque nós estaremos recobrando, né? Trazendo à memória aqui aquilo que nos traz esperança, trazendo hoje o nosso tema, que vai ser sobre a reconstrução. Esse ano aqui na igreja nós estamos fazendo o projeto de vida sobre reconstrução. Então, nada mais, né, do que falar sobre a RUG, que foi um grande trabalho que foi feito na nossa igreja, né? Então, nós temos essa noite o pastor Renato, que está chegando aqui agora. Pode sentar aqui, pastor Renato, seja bem-vindo. E temos um outro líder de célula também. Então, nós vamos dar prosseguimento aqui. E hoje eu creio que vai ser uma noite de a gente trazer muita coisa boa à nossa memória do que foi feito, né, há um tempo atrás aqui na nossa igreja. Amém? Vamos orar então e começar a nossa live. Glória a Deus. Vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Pai querido e santo, Deus soberano e maravilhoso. Pai, neste momento nos colocamos em Tua presença, louvando, exaltando, bendizendo o Teu santo nome. Pai, colocamos esse momento maravilhoso em Tuas mãos, que tudo que for feito aqui, meu Pai, que tudo que for falado, seja direcionado pelo Senhor. Que essa live, Deus, possa ir de encontro ao coração das pessoas que estão assistindo, que o Senhor venha trazer entendimento, que o Senhor venha trazer sabedoria, e que o nosso propósito, Deus, nesta noite venha ser alcançado, que é o propósito do recomeço. Deus, nós sabemos que esse projeto está em Teu coração. A célula, Deus, nasceu em Teu coração. E nós sabemos, meu Pai, a força que os jovens têm. Por isso, nesta noite, nós estamos aqui, Pai, para louvar e exaltar ao Senhor e pedir que o Senhor esteja no controle de toda a situação, Pai, no controle da vida dos jovens, dos adolescentes da nossa igreja. Que o Senhor venha derramar paixão, Pai, que o Senhor venha derramar, meu Pai, uma paixão sobrenatural sobre o coração dos jovens, sobre o coração dos adolescentes, para que, meu Pai, essas células possam renascer, elas possam ser reconstruídas para a honra e para a glória do Teu santo nome, meu Pai. É o que nós te pedimos, te louvando e te exaltando. Amém. Pastor Renato, se você quiser dar as boas-vindas nesta noite. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera que nos assiste aí. Deus te abençoe. Que bom que você está aí conectado com a gente. Obrigado a toda a equipe aí, Mateus, né? Ele sempre está ali, não aparece aí não, mas Deus te abençoe, viu? Obrigado aí pelo teu apoio. E estamos aí para bater um papo, né, sobre célula de jovem, de adolescente. Então participe aí com a gente também, fica ativo aí, a gente está de olho em quem está chegando aí, quem está participando. Então paz seja convosco e vamos junto nessa aí. Glória a Deus. Amém, é isso aí, pastor Renato. Vamos recomeçar, né, tudo novamente, né? Verdade. Eu gostaria de deixar uma palavrinha aqui nessa noite. Gostaria que você que estivesse em casa, né, abrisse sua Bíblia aí no livro de Neemias. Neemias 2, do 1 ao 6. Amém? Então é isso aí. Neemias em Jerusalém. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Ataxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto está tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que sepultados meus pais estão em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la.
Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-lhe: quanto tempo leva a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Neemias, né? Eu acho que são poucas pessoas que não conhecem a história de Neemias, que ele foi aquela pessoa que reconstruiu os muros de Jerusalém. Neemias, ele era o copeiro do rei, né? Então, teve um dia que ele recebeu a notícia que a cidade tinha sido destruída, né, como a maioria conhece, e ele ficou muito triste. E Neemias era uma pessoa muito alegre, ele gostava de fazer o que ele estava fazendo no palácio. Mas, enfim, quando o rei percebeu que Neemias estava triste, ele perguntou para Neemias. Neemias pediu ao rei que ele fosse, né, em Jerusalém, e reconstruísse as muralhas de Jerusalém. E o rei concordou que ele fosse. Mas antes que Neemias pedisse isso para o rei, ele entrou em oração. Porque nós sabemos que nada acontece sem a oração. Nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. A oração é tudo. A oração é o começo de tudo. E a oração é que faz, né? A oração, o jejum, é que nos faz alcançar o favor do rei. Se Neemias não tivesse orado, se Neemias não tivesse jejuado, ele não teria alcançado o favor do rei. E o que nós precisamos pedir, né, a Deus, orar bastante, quando nós viemos reconstruir, quando nós viemos com um sonho, como nós temos, né, como a RUG eu sei que tem, o sonho de reconstruir as células, reconstruir a visão com eles. Então, eu penso que a primeira coisa que nós temos que fazer é orar e jejuar. Porque se nós orarmos, se nós jejuarmos, nós receberemos o favor do rei. Né? Nós precisamos ser como Neemias, né? Ter atitude de ficar algumas horas, né? de sacrificar algumas coisas. Porque Neemias, eu penso que Neemias estava ali, né, no conforto do palácio. Ele poderia simplesmente falar: não vou sacrificar, né, o que eu tenho aqui para poder reconstruir os muros. Então, nós que somos líderes de célula, nós que estamos à frente da visão, nós temos que ser como Neemias. Nós precisamos sacrificar algumas coisas. Às vezes, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, não está sendo um tempo fácil, mas nós precisamos sacrificar o nosso tempo em estar orando, em estar jejuando, para quando nós formos reconstruir, quando nós formos voltar às nossas células, nós estaremos firmes, nós alcançaremos o favor do Rei, que é o nosso Jesus Cristo. Né? Muitas coisas nós temos que sacrificar, como, por exemplo, fazer uma visita, às vezes ganhar um tempo de oração em favor da sua célula, em favor do seu líder, em favor do seu núcleo. Então, nós temos que ter esse sacrifício, às vezes, sacrificar alguma coisa, como Neemias fez. Né? Porque Neemias, se ele não tivesse sacrificado a comodidade do palácio, ele jamais teria chegado, né, para poder reconstruir os muros de Jerusalém. Né? E nós temos que ter esse exemplo como Neemias. Neemias pode dar o exemplo de um grande líder, porque ele também trabalhou com outras pessoas. É o que o líder de célula faz, ele não trabalha sozinho. Porque Neemias, ele não reconstruiu o muro sozinho. Ele orou, ele jejuou, ele pediu o favor do rei. E depois, quando ele chegou em Jerusalém, ele não fez tudo sozinho. Ele percebeu que ele precisava de formar uma equipe. Né? E o líder de célula também é assim. Ele precisa de uma equipe, porque sozinho ele não consegue fazer nada. E, às vezes, quando nós vamos formar uma equipe, nós precisamos de pessoas que são altamente capazes, altamente, né? Nós precisamos, tem que chamar fulano. E, às vezes, não. Às vezes, líder, você vai chegar na sua célula para reconstruir a sua célula, quando você voltar agora, depois da epidemia, talvez aquela pessoa que seja menos favorável, aquelas pessoas que você pensa que não vai dar conta, é aquelas que você tem de contar. Porque quando Neemias chegou em Jerusalém, ele não tinha os homens fortes do lado dele, porque aqueles homens que eram fortes, que eram capazes, eles foram levados como escravos. Neemias contou, foi com os idosos, foi com as crianças e com as mulheres. E nisso Neemias formou uma grande equipe. E nessa equipe foi quando eles reconstruíram os muros de Jerusalém. Então, o que nós precisamos ser é como Neemias. Nós precisamos reconstruir, ter o sonho de reconstruir, não deixar que nada venha nos desanimar. Neemias, quando ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém, teve muitos problemas. Neemias enfrentou muitas dificuldades. Neemias teve um momento que ele viu que as pessoas queriam desanimar, que as pessoas estavam desanimando. Houve briga de pessoas mais ricas com pessoas mais pobres. As pessoas queriam formar tribos ali dentro, né? Separar, fazer separação, como nossa linguagem hoje, né? Fazer as panelinhas. Né? Mas Neemias não, quando Neemias começou a perceber isso, que as pessoas estavam ficando entristecidas, Neemias pegou Esdras, que era o seu grande companheiro,
E ele juntou o pessoal e deu uma palavra para o povo, né? Que a alegria do Senhor é a nossa força, nós não podemos ficar tristes, nós não podemos desanimar. E nessa motivação que ele deu para o povo reanimou, o povo começou a trabalhar e os muros foram reconstruídos. Então, é nisso que nós precisamos de fazer. Nós precisamos de montar equipes, de ser animado, de ser felizes, igual você, líder. Às vezes você vai chegar na sua célula agora para recomeçar a sua célula. Às vezes você vai chegar lá e vai ter 3 pessoas na sua célula só. Não fique triste. Reanime, seja como Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Seja um líder alegre, um líder feliz, um líder motivador, aquele que chega na célula, que mesmo que tenha 3 pessoas, que eu já tive exemplos aqui na igreja de pessoas que contaram, até o Bruno mesmo foi uma pessoa que, quando ele liderava a célula aqui na igreja, um grande exemplo que ele me deu, né, que isso é uma coisa que ele contou aqui na célula, que vai me marcar para sempre, que teve uma época que ele estava numa célula, e eu não preciso citar nomes aqui de onde era e tal, mas que tinha só ele e um líder que estava em treinamento com ele. Às vezes até o anfitrião não estava lá, ele deixava a chave e ele fazia. E ele não desanimou. Isso, às vezes, quantas vezes eu estava com vontade, às vezes, de desanimar, eu lembrava dessa palavra do Bruno, que ele estava sozinho, às vezes, mas ele não desanimou. Porque, às vezes, líder, você vai estar sozinho, você não vai ter o apoio do seu pastor, você não vai ter o apoio do seu núcleo, você não vai ter apoio do seu supervisor, você vai estar sozinho, só você e Deus. Então, é hora de você pegar a motivação com Deus. Foi o que o Neemias fez. Neemias jamais desanimou. Todas as vezes que ele precisava de uma força, ele orava, ele clamava, ele pedia a Deus, e Deus reanimava ele, e ele reanimava o povo. Então, essa palavra que eu quero deixar para nós essa noite, que nós viemos ser como Neemias, que nós não deixemos que as muralhas fiquem caídas, que os muros ficam caídos, mas que nós viemos formar uma equipe e que nós viemos reconstruir, porque essa noite nós vamos falar sobre isso, sobre a reconstrução de células, sobre a reconstrução de começar novamente, sobre o sonho de liderar novamente. Né? Então, eu quero deixar essa palavra para vocês, líderes, e que vocês possam ser como Neemias mesmo, não desanimar. E que esse ano, nós estamos com um projeto aqui na igreja, que é o ano da reconstrução, que por mais que você pense que não vai dar tempo, porque a epidemia está aí, nós estamos no confinamento, né? Mas que mesmo assim, que você pense que vai dar tempo sim, que se nós fizermos como Neemias, orarmos e jejuarmos, nós alcançaremos o favor do rei. Amém? E dando sequência ao nosso trabalho nessa noite, nosso outro convidado chegou, que é o Max. Gostaria que você desse um alô aí, pessoal, se apresentando, Max. Amém. Boa noite, paz. Paz, pessoal. Paz, Renatão. Paz, filhão. Gente, boa noite. É uma alegria, uma honra estar aqui hoje. Se a gente falar sobre reconstrução das nossas células, reconstrução da rede de jovens e adolescentes. E vamos aí. Amém. É isso aí, Max, reconstrução. Nós estamos hoje focados em reconstruir, né, pastor Renato? Isso mesmo. E falando em reconstrução, gente, nós temos aqui um áudio, 2 áudios de 2 pessoas assim magníficas que trabalharam também na RUG, né, hoje estão com os adolescentes, mas elas deixaram 2 áudios para a gente estar ouvindo essa noite. Eu queria dar também uma palavrinha aqui para você que foi líder da RUG, tá? Nós temos aí vários líderes que lideraram muito bem, fizeram um ótimo trabalho aqui na RUG, que é a Kátia, o Bruno, Josiane. Vai lembrando aí, gente, nós tivemos muito líder. Tem a Ângela, tem a Luana, que deixou o áudio aqui. Você que tiver vontade, que quiser mandar um áudiozinho ao vivo para a gente agora, só mandar para o celular do Mateus, que o Mateus vai estar passando para a gente aqui, tá? Então, se você quiser, não perca a oportunidade. Se você quiser lembrar de alguma coisa que você fez na célula, de algum trabalho, matar a saudade, falar alguma coisa sobre a célula, fique à vontade. Mande seu áudio para o Mateus, que ele vai estar passando aqui para a gente poder estar ouvindo, tá bom? Aí nós vamos ouvir agora o áudio, então, da Aline, que ela mandou um áudio excelente para a gente, nós vamos ouvir agora. Oi, irmãos, a paz, boa noite. Meu nome é Aline e eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência com células. Bom, eu comecei a minha experiência com células através da Josiane. Ela foi minha primeira líder. Eu iniciei participando da célula com ela na casa da irmã Maria Helena.
Só que diante de uma demanda de meninas mais novas, foi necessário que nós multiplicássemos a célula e abríssemos uma nova célula sobre a minha liderança. Foi aberta, né, a VIPS, que quer dizer Vivendo Intensamente para o Senhor. Nós tivemos a nossa primeira célula, trabalhamos com essas meninas que participavam, que já eram as meninas que participavam do nosso culto de adolescentes com a gente, que cresceram com a gente. E depois, diante de uma demanda de umas meninas mais novas, pré-adolescentes que estavam vindo, foi necessário que nós abríssemos uma nova célula. Então, nós pegamos uma menina que já tinha sido treinada da VIPS e multiplicamos ela. Ela abriu a VIPS com as meninas menores. Até então nós brincávamos que eram as VIPinhas, porque eram as meninas menores, mais novas. E fomos, com a graça do Senhor, multiplicando. Chegamos a um total de 4 células e 4 líderes, né? Sobre a minha supervisão, aí eu passei a ser supervisora. Foi um período de muito aprendizado, de erros também, porque a gente erra querendo acertar, né? Erramos, aprendemos, continuamos e plantamos, colhemos, né? Tivemos grandes colheitas para a glória do Senhor, e foi necessário, né, devido à parada da RUG, foi necessário que nós também parássemos, para reaver a visão, né? Eu acredito que, como o relacionamento, às vezes, como a célula ela é relacionamento, e o relacionamento, às vezes, existem coisas no relacionamento que precisa ser realinhado. Então, foi necessário que nós parássemos também para que nós pudéssemos realinhar a visão, né? Então, nós paramos, só que devido a uma outra demanda que surgiu na igreja, nós não voltamos com a VIPS e nós assumimos o grupo de adolescentes, né? Nós separamos da RUG e voltamos com o GMA separado, porque entendemos que existe uma prioridade nos adolescentes, eles precisam ser trabalhados separados. Eu entendo que várias igrejas trabalham os adolescentes junto com os jovens, mas nós entendemos que nós precisamos trabalhar eles separados, que existem neles demandas diferentes dos jovens. Então, nós separamos e começamos novamente com os adolescentes, que foi o nosso primeiro ministério, meu e do pastor Renato, desde o início. E aí estamos com eles. Não temos célula fixa de adolescentes até o momento, é verdade. Já fizemos com eles 2 celões para saber o que eles conhecem de célula, o que eles entendem da visão. E estamos aí, querendo trabalhar com eles, né, cheios de planos para esse ano que ainda não puderam ser concretizados, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e crendo que nós vamos trabalhar com eles células, entendemos que eles também querem. E o versículo, para finalizar o meu áudio, que eu quero deixar para os irmãos nessa noite, está em 1 Coríntios 15, 58, que diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Então, tudo que nós fazemos para o Senhor não é em vão. Nós amamos células e vamos trabalhar com isso. Nós queremos ganhar vários adolescentes para a glória do Senhor, para o Senhor. Amém, glória a Deus. A Aline é esposa do pastor Renato, né, que tem andado lado a lado com ele nessa nova caminhada com as células. Nós vamos ouvir também agora um áudio da Luana, que ela foi líder da Aline, multiplicou, e ela também ficou muito feliz em estar dando o depoimento dela nessa noite sobre a visão celular. Irmãos, boa noite, a paz. Eu acho que a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é sobre de como Deus,
né, começou a colocar no meu coração a visão do celular. Acho que o que mais marca, assim, eu lembro que na época a gente tinha o culto de adolescentes, eu participava, a gente tinha um treinamento com o pastor e depois tinha o culto da unidade. A gente ainda não tinha começado a visão da RUG. E aí, um dos treinamentos, o pastor fala assim que ele sonhava com pessoas, né, vindo de todas as partes do bairro para estar participando dos cultos, né? E a gente tem vários cultos, né, na igreja, né? E aí, esse momento, eu falo com Deus, Deus, eu preciso sonhar isso também. Essa visão precisa estar dentro do meu coração também. Eu preciso sonhar também com vidas sendo alcançadas e as pessoas estarem participando do culto. E aí, eu acho que marca o início de tudo. Aí a gente começa com as células, né? Eu começo com a célula na casa da irmã Maria Helena, junto com a Josiane. Depois a gente vem para minha casa, né? E aí a Aline é líder da VIPS. E aí passa um tempo, se teve a necessidade de multiplicar uma célula, eu me torno líder dessa célula. E aí a gente fica um tempo, eu liderando meninas, adolescentes e pré-adolescentes. E a gente multiplicou essa célula também, né? Essa célula multiplicou e a gente vai vivendo, né, todas as fases da célula. Foi um momento de muito crescimento, de muito amadurecimento para mim, tanto como pessoa, eu amadureci muito como pessoa, porque a liderança também tem isso, né? E também eu me amadureci muito espiritualmente. Eu vi tudo que Deus ele pode fazer na minha vida. Né, e que ele tem mais ainda para fazer. E aí, atualmente, a gente está com esse trabalho, né? A gente está com um trabalho focado com os adolescentes. A gente já teve algumas células com os adolescentes específicos, né? A gente também teve a oportunidade de estar reunindo na casa de alguns para a gente ver como é que vai funcionar essas células, né? A gente está no momento também de ver como é que os meninos sonham, o que eles já sabem de célula, para a gente estar amadurecendo essa visão no coração dos meninos também. E tá fazendo eles sonhar, da mesma forma quando eu era adolescente e que eu falei, Deus, eu preciso sonhar, eu creio que a gente também tem que despertar esse desejo nos nossos adolescentes, em eles ser líder, em eles levar a pessoa. Não que todos tenham que ser líder, mas que todos precisam apresentar Jesus para os outros, né? Para outros adolescentes. Os nossos adolescentes, eles têm acesso a todos os tipos de informação hoje em dia. Então, a gente também precisa informar eles de quem é Jesus, passar quem é Jesus para eles, né? E nada melhor do que o quê? Do que a célula para estar apresentando tanto os nossos adolescentes como os nossos futuros adolescentes que vai ter na nossa igreja através de célula. E sobre tudo que eu já vivi de célula e que eu queria deixar para os irmãos, e que Deus fala muito ao meu coração com isso, é que Deus é um Deus de processos. Por que Deus é um Deus de processos? Porque Ele vai preparando as coisas. Então eu creio que tudo que a gente já viveu e tudo que a gente está vivendo e tudo que a gente ainda vai viver são processos de Deus que Ele vai nos moldando, que Ele vai nos preparando para a gente sempre desfrutar o melhor do que Ele tem para fazer. Deus já fez muito por nós, mas Ele tem muito ainda mais para fazer. E eu acho que um versículo que eu queria deixar assim para finalizar é onde que fala em Hebreus que Jesus é o mesmo ontem, hoje, Ele é eternamente. Eu creio que o mesmo Deus que atuou no passado, lá em Atos, que as pessoas reuniam nas casas, reuniam nos templos e várias pessoas foram alcançadas, é o mesmo Deus que atua, que já atuou que atua no presente, que vai atuar também no futuro. Glória a Deus. São testemunhos assim de líderes abençoadíssimas, né? Mas nós também sabemos que tem outros grandes líderes que focaram, que trabalharam, que ganharam almas, que multiplicaram, né? Então, você que está nos assistindo, líder, manda um pequeno testemunho, conta a sua história, a sua experiência, né? Essa é a oportunidade de você falar o que você viveu em célula. E nós vamos dar continuidade ao trabalho, aqui com o pastor Renato, com o Max, né? E dentro dos testemunhos que a gente ouvimos, nós percebemos que Deus ele é maravilhoso, né? Porque a RUG
ela era e é o termômetro da visão celular. É a alegria da visão celular. Muitas das vezes a gente vinha para o culto, o grito, a alegria. Nós, adultos, nós da Rede Amor, nós sentimos falta disso. Então, é importante o recomeço da RUG, é importante que a célula de adolescentes comece, é importantíssimo para que a gente possa prosseguir nessa jornada. Nós estamos aqui, neste momento, com o pastor Renato, e gostaria de perguntar a ele, para ele falar um pouquinho dessa experiência que ele teve e sobre os projetos que ele tem com os adolescentes para a visão celular. Amém, glória a Deus. É muito bom a gente ver o resultado do trabalho de celular com jovens e adolescentes. É isso aí, a gente vê que o trabalho foi feito e, como diz a palavra, os frutos permanecem, frutos que permanecem. Então, nós temos aí a Luana, né? Temos aqui conosco o Max, temos o Mateus, que está ali, às escondidas ali, e temos outros adolescentes, né? Que a gente viu frutificar e tem visto frutificar. Então, assim, foi um trabalho maravilhoso, né? Quero até de antemão aqui agradecer ao Bruno, à Kátia, essa parceria que a gente tinha ali, né? Junto com eles, a Aline, Josiane também, né? Que a gente começou ali. Então, foi, né? Graças a essa parceria, a essa comunhão, nós sentamos no início, conversamos sobre juntar os dois cultos, fazer esse formato de célula, e teve uma repercussão maravilhosa, né? De conferências que a gente fez, de batismo no Espírito Santo aqui no culto de jovem, né? De jovens, de adolescentes. Então, assim, a experiência que a gente tem, que a gente leva, o fruto que a gente leva é isso, Anderson, das pessoas frutificando, das pessoas dando fruto, a gente vendo aquele fruto. Isso aí não tem nada que pague, né? Quando, por mais que às vezes demora, porque o trabalho celular ele é de longo prazo, mas ele é um trabalho efetivo. Você vai discipulando, você discipula, você conversa, você participa dos momentos alegres, tristes da pessoa, está ali dando aquele apoio, porque a nossa geração de hoje, a geração de jovens, ela precisa de ter relacionamentos consistentes. Hoje está todo mundo aí sozinho na internet, apesar de ter vários seguidores, na hora de se abrir, você precisa de ter alguém perto. Então, o discipulado, o líder ali, lado a lado com aquela pessoa, isso ajudava muito a caminhar a pessoa, a conectar aquela pessoa a Deus, né? E a gente não perdeu essa esperança, a gente não perdeu essa fé, tudo são momentos, né? Então, a gente tem que aproveitar cada situação e voltar com força, igual a Fatinha disse aqui, momento de reconstruir, né? Tinha até um dos textos que a gente usou num estudo de célula, né? Que chamava não construa muros, construa pontes, né? Então era muito bacana porque a célula ela fez isso também com a RUG, com a igreja. A gente da igreja, da célula, as pessoas vinham na igreja, os jovens adolescentes vinham, participavam, estavam envolvidos, tanto é que a gente teve trabalhos maravilhosos aí, momentos maravilhosos aqui na igreja, e isso não foi para ficar lá no passado. A gente ainda tem essa esperança, a gente acredita e sabe que, né, a gente precisa voltar aí a todo vapor, né, mas tudo segundo a vontade de Deus. Os projetos que a gente tem aí é de realmente começar a célula de adolescentes. A Aline já mencionou, a Luana também, a gente já teve alguns celulões em casa de alguns adolescentes aí, né, que abriram as portas para a gente fazer esse momento de célula, de comunhão, de palavra. Foi muito bacana, né? Até para os meninos já ir habituando aí, porque a gente tem algumas barreiras, algumas dificuldades com relação ao horário, né? Mas a gente vai trabalhando e vendo a melhor forma. Então a gente tem esse projeto, sim, a gente já começou a inserir isso no culto, para no momento adequado, no momento certo, a gente, olha, começamos a nossa célula na casa X, na casa tal, com tal anfitrião, tal líder, e a gente espera que dê muito fruto, sim. O interessante que o senhor falou aí, pastor Renato, que às vezes a nossa vontade de abrir uma célula nova, de recomeçar, às vezes isso pode nos atrapalhar. A gente tem que ir com calma,
com estratégia, ver qual que é a melhor estratégia para poder estar abrindo essa célula, para que ela seja uma célula saudável. O recomeço, muitas das vezes, ele é mais difícil do que o começo, porque você tem que injetar ânimo nas pessoas, você trazer as pessoas de volta e falar para ela, a gente consegue reconstruir. E a reconstrução, muitas das vezes, é mais difícil do que construir, mas a certeza nós temos uma só, que Cristo é conosco, e quando Ele é conosco, a vitória é certa. E agora vamos fazer uma perguntinha aqui para o Max. Posso complementar, Anderson? Desculpa aí. Porque eu achei interessante, e dentro dessa palavra aí que a Fatinha leu de Neemias, tem um determinado momento que Neemias está na cidade, vai construir um muro, e se levantam 3 inimigos, né? Sambalate, Tobias e Gesem. E se a gente for olhar, cada um daqueles inimigos representa uma coisa. Aí eu vou chegar onde você estava falando. E ele estava reconstruindo. E um dos inimigos era Tobias. E Tobias, ele estava ali porque um dos sacerdotes permitiu que ele fosse morar dentro do templo, dentro da casa de Deus. E uma das coisas que Neemias fez, está lá no capítulo, se eu não me engano, 11 ou 12, Neemias vai lá e tira todas as coisas. Ele joga para fora o inimigo interno. E muitas vezes a gente cria isso dentro de nós, o nosso inimigo interno que nos atrapalha no recomeçar, no reconstruir, é aquele sentimento que a gente vai alimentando, será que vai dar certo, será que eu consigo, será que eu sou capaz, será que as pessoas vão vir? Então tem hora que a gente tem que jogar para fora esse complexo de inferioridade, de incapacidade e crer na reconstrução, que Deus é conosco, que Ele está reconstruindo junto com a gente. Amém. E agora com o Max, né, por uma das coincidências, temos aqui o discípulo, o discipulador, né? E o Max está aqui agora como presidente de jovens, uma nova jornada na sua vida. E você tem esse desafio aí, né, Max? De recomeçar células de jovens. Você quer falar conosco aí sobre seus projetos, sobre os planos que você tem aí para o ano de 2020 sobre as células? Sim, eu sou fruto do Renato, fui líder da Guardiões, Renato era meu supervisor, até hoje, me discipula. E foi que, meio que depois que minha mãe faleceu, veio a notícia para mim surgir como líder, e foi uma grande experiência. No começo difícil, porque a faixa etária era muito diferente, eu era o único dos jovens mais velhos que estava liderando adolescentes. E nisso foi uma jornada que foi me ajudando a crescer mais, me relacionando com os meninos. Hoje tenho amizades fortes até hoje, garotos que estão aqui na igreja, alguns estão em outras igrejas, mas a gente criou vários laços e a gente conseguiu, como o Renato disse, ter vários momentos bacanas, inserir no coração de cada um a verdadeira palavra de Deus, ou a semente está lá plantada. E durante minha caminhada nas células, fui como líder, e hoje, em 2019, depois que a RUG deu uma parada, Deus abençoe, e eu fui erguido como líder de jovens em 2019, e a gente está nessa missão aí. E em 2019, foi uma conversa longa com o pastor Marcos, da gente não querer fazer nada por euforia, porque todo mundo estava no desejo, vamos voltar com as células, vamos voltar com o RUG, vamos voltar com os cultos. E uma coisa que eu tinha no meu coração, não posso construir uma casa sem ela tiver alicerce, se ela não tiver base. Por mais que eu tenha o telhado, por mais que eu tenha a parte de cima, mas se eu não tiver o que sustenta, não vai adiantar nada eu levantar essa construção. E 2019 foi um ano de luta, porque, como o Anderson falou, a gente tem que reanimar as pessoas, a gente tem que trazer de volta. Muitos ficaram chateados, muitos ficaram pensando, a RUG não vai mais para frente. Quando teve a notícia que era eu, muitos não acreditaram, e Deus tem honrado, Deus tem mudado a história da RUG. Jovens têm vindo,
Em 2019, a gente pensou que não ia ter ninguém no culto. Então, o primeiro culto teve 30 pessoas. Aí, depois de um mês, aí caiu. Aí teve culto de 5, 3 pessoas. E nisso, eu conversando com o Renato, o pastor, ele sempre falava: você vai ver pessoas que vão estar te seguindo, pessoas que você pode confiar como líderes, pessoas que vão ser seus pilares. E em 2019, eu pude perceber pessoas que caminharam comigo desde o começo, pessoas que estavam comigo, me ajudando. E nisso, e até hoje, elas estão comigo hoje. A gente foi consolidando, a gente foi criando laços, e uma coisa que eu pus no meu coração, que eu não ia copiar ninguém, eu não ia querer me tornar uma cópia de outra pessoa. O pastor falou muito comigo, para mim ser eu mesmo, para Deus, eu deixar Deus trabalhar na vida das pessoas através da minha personalidade. E nisso, a partir de junho de 2019, eu comecei a fazer aquilo que era eu. E Deus a gente foi trazendo novas coisas para a rede de jovens, e nisso a gente foi trazendo novos jovens, pessoas que não estavam vindo mais na igreja, voltaram. E em 2019 a gente fechou com uma frequência de 15 pessoas, e em 2020 a gente começou com novas ideias, com a gente fazer conferência, a gente fazer a nossa célula voltar. E a gente começou tendo a célula chocadeira na casa da Michele, com o Wagner, e tem sido de grande resultado. Os jovens abraçou isso, está tendo, por enquanto, na quinta-feira. A gente está tendo frequência de 20, 15 pessoas, 12 pessoas, 10 pessoas. Jovens aprendendo com os mais velhos, tendo aquela divisão de idade, tipo, que o pessoal passando experiência para nós. E é sempre bom a gente ter mais velho conosco, que a gente aprende e a gente ri também pra caramba. E Deus tem abençoado muito. E a gente tem projetos, tipo 2020, era para a gente começar a nossa célula, mas por causa da pandemia a gente não começou ainda. A gente estava se preparando, tendo célula temática, e a gente está trabalhando muito aí. Você falando aqui, o Max, sobre isso, está trabalhando com o pastor, com o missionário Wagner. Uhum. Como é que foi para você quando... Porque até então, né, você era um liderado, né? Você tinha o seu líder, né, que era o Bruno, depois foi o pastor Renato, né? E aí depois a célula deu uma parada, aí de repente o missionário Wagner te chama para a célula. Eu imagino que você deve pensar, como assim, né? Então, assim, como que foi, né? Assim, você estava participando de uma célula que era só jovem, como você falou aí, que tem aprendido, né, com os mais velhos. Mas como é que foi, assim? Não sei, o que você pensou, assim? Eu queria que você falasse aqui agora, como é que foi em relação a você e o missionário Wagner? Porque até então ele foi, né, eu vou colocar aqui, ele deu o pontapé inicial para que os jovens começassem, né? Foi. Porque ele teve a visão de ver que os jovens estavam parados. Então, assim, glória a Deus pela vida dele, né? Ele chamou você para estar indo com a sua turma para a célula dele. E como é que foi para você? O que você imaginou assim? Nossa, eu vou ficar lá com aquele monte de velho, com aquele monte de gente que não tem nada a ver comigo? E como é que foi esse primeiro impacto do convite para você poder estar indo para a célula do missionário Wagner? Primeiro, tipo assim, eu fiquei muito feliz, tipo assim, não, vai ter alguém ajudando a gente. E depois eu fiquei pensando, eu sou um cara muito brincalhão. E, tipo assim, a gente é muito extrovertido. Então, imagina, tipo assim, o pessoal um pouco mais de idade, não que eles são velhos, mas, por exemplo, eles não vão chegar igual uma célula de jovem, que, por exemplo, os meninos brincam, os meninos, a maioria gritaria um pouco e tal. E eu fiquei com medo, tipo assim, nossa, será que a gente vai atrapalhar? Nossa, será que, como é que vai ser? E desde a primeira célula eu fiquei, tipo assim, não, os meninos vão ficar tudo caladinhos, eu sei que no primeiro dia. Mas será que no segundo? E quando eu passei para os meninos, para a minha equipe de trabalho, alguns ficaram assim, não, mas
será que eles vão expulsar a gente? Não. Será que como é que vai ser? A gente ficou naquela interrogação, mas empolgados para poder participar. Porque uma grande experiência com a célula, para mim, foi quando eu fui convidado para participar da Guardiões. Meio que eu era do grupo de louvor, da Além do Templo, e quando começou a célula, eu fui o único que fui para Guardiões. E nisso foi um baque. Tipo assim, a mesma coisa você tirar seu grupo de amigos e você ir para um lugar que você não conhece ninguém. E nisso eu falei assim, vamos ver o que Deus vai fazer aí. E nisso eu fui conhecendo novas pessoas. E Deus foi trabalhando de forma diferente. Porque você pensa de uma forma. Tipo assim, se eu vou fazer desse jeito. Mas Deus vem e faz de outra coisa. É a mesma coisa quando foi com o Wagner. A gente tem tido uma experiência muito boa lá. Porque a gente primeiro pensou, será que vai dar certo? Mas uma coisa que, tipo assim, quando eu falei com os meninos, a gente vai ter que multiplicar. Muitos, não, mas a gente não pode multiplicar. A gente quer ficar junto. Mas tem sido uma experiência muito boa. Eu louvo a Deus pela vida do Wagner. Porque eu tenho aprendido muito com ele. A Regina, o marido da Regina. Deixa eu tentar lembrar o nome do pessoal, que eu não sou muito bom. Mas eu tenho aprendido com todo mundo lá. A Michele. E a gente, tipo assim, é que negócio, a gente ganhou uma célula mãe e a gente nunca vai esquecer da nossa célula, que a nossa primeira é essa com o Wagner. Isso aí, porque eu fico pensando, né? Porque célula é relacionamento, né, gente? Então, quando você está na mesma visão, não interessa a idade, não interessa o local, né? Porque a célula é isso, é relacionamento. Então, às vezes, eu te fiz essa pergunta, mas eu tinha praticamente certeza que você ia responder, porque está dentro da visão, é isso. É relacionamento. Então, às vezes, eu falo por mim, porque quando quando eu comecei, né, na visão celular aqui na igreja, foi da Rede Amor. Mas eu tinha 2 células lá em casa, que era a VIPs, que era, né, da Aline, e tinha também a Soma Radical, que era da Kátia. E eu ficava pensando, como que vai ser? Mas eu me entrosava, eu participava de célula 3 vezes na semana, que era com a RUG e com a Rede Amor, que era a minha célula que eu tinha a célula da Kátia, tinha a célula. Então, quer dizer, era um relacionamento tão gostoso. E quando você está na visão, eu imagino sempre a visão como um time de futebol, né? Tipo assim, se eu estou ali na torcida do Azulzinho ali, não interessa se é velho, se é menor, que você abraça todo mundo, todo mundo está no mesmo foco. Então, às vezes, eu vejo muita visão como isso, é foco, você está todo mundo na mesma direção, torcendo para a mesma coisa, torcendo para o seu time fazer um gol. Então, não interessa se você é o mais velho, se você é o mais novo, o que importa é que você está querendo que aconteça o mesmo que você está querendo, tipo assim, você quer que aconteça o gol. Então, não interessa se eu nem te conheço, mas se deu o gol, eu estou te abraçando, eu estou comemorando com você. Então, eu penso que célula é isso. É um relacionamento gostoso e você está pensando a mesma coisa. Então, às vezes, não interessa a idade. Logicamente que tem algumas coisas que a gente tem que realmente separar, tem as etapas, né, gente? Mas o relacionamento em si, a visão em si, o resultado em si é o mesmo, né? É verdade essa questão do relacionamento, e isso tem até deixando essa importância desse relacionamento para os líderes, né? Quem está nos assistindo aí, é muito importante, e a gente sente isso muito com jovens, com adolescentes, porque o jovem adolescente hoje, ele precisa ter o vínculo familiar mais firme, mais consistente, e hoje não acontece. Mas durante o período da RUG, Bruno, Kátia, Aline, Josiane, o Max, nós tivemos exemplos assim, que a gente tinha mais conhecimento da vida do adolescente e do jovem do que o pai e a mãe. Tinha coisas que eles chegavam para confidenciar com a gente, que a gente estava ali para a gente ajudar. Então, assim, o papel do líder nesse momento é ser alguém maduro, estar ali para escutar. Muitas vezes basta escutar a pessoa. Então, assim, o relacionamento é ele é importante, tem que ser duradouro, tem que ser saudável, né? Isso que torna gostoso, né, o relacionamento com as pessoas, e isso a gente aos poucos vai conectando a pessoa a Deus. Isso é muito importante, o relacionamento. E dando sequência, temos algum áudio aí, Mateus? Não. Mas vamos aqui, né? Dentro desse bate-papo gostoso, quando a gente começa com a visão celular, e eu
sou um dos iniciantes, pastor Renato, a gente ficava sempre aquela incerteza, como vai ser, como que é, quando você começa a ler aquele monte de teoria, aquele monte de coisa, você fala, isso não vai dar certo, nossa, é muita coisa. Mas quando você começa a viver a célula, você vê que não é tudo aquilo que a teoria nos mostra. E agora, pastor Renato, você já tem um caminho, né? já sabe como que é a visão celular, você já sabe como que é o caminho a ser traçado. E dentro dessa sua experiência, que o senhor já tem alguns pontos que o senhor quer utilizar assim, como ponto inicial, né, para a sua célula. Não, isso foi o que deu certo e é isso que eu vou usar. A gente tem muita experiência de livros, de teoria, de testemunhos, do que a gente conviveu no passado, né, no tempo que as células estavam ativas, de jovens e adolescentes, até de vocês mesmos da Rede Amor. Então, assim, o que a gente vai levar, o que a gente vai utilizar daqui para frente evitar aquelas situações que a gente, de repente, por causa da ansiedade, de querer realizar, de querer ver a célula cheia, de querer multiplicar. Então, não ter mais isso. Então, assim, são coisas que a gente deve evitar, essa ansiedade, essa questão de achar que a gente vai transformar o outro da noite para o dia, né, que a gente vai colocar Jesus dentro do coração dele, né, a gente é só canal, nós somos só instrumento para que a pessoa possa vir até Jesus. A gente faz essa ponte através da célula, né? Então, assim, o que a gente que a gente quer levar conosco é realmente ter uma célula dinâmica, edificante. A célula de jovens, ela tem que ser bem dinâmica mesmo, né? Ela tem que ser assim, a gente tem que ter aquele ambiente alegre, gostoso, de comunhão, e é uma coisa informal mesmo, não pode ser igual a um culto, né? Tem que ter a visão do jovem, do adolescente. A gente tem que entender o mundo deles, né, Anderson? A gente tem que entender as demandas, a gente tem que ver o que cada um está passando. Então, assim, diante disso tudo, da observação, a gente tem que ter uma observação maior, né, daquilo que está acontecendo para a gente começar a praticar. Não é chegar já com o modelo pronto, muitas vezes a gente quer isso também. Então, evitar chegar com aquele modelo pronto, eu quero que minha célula seja assim, assim e dessa forma. Coisas interessantes foi que, ao dar o nome para a nossa célula, a gente colocou lá, pessoal, qual que vai ser o nome da célula? Aí cada um, né, Max? Eles foram dando nome, aí alguém falou Guardiões de Jesus, alguma coisa assim, e a gente falou Guardiões de Jesus, quer dizer que a gente guarda Jesus? Não, é Jesus que guarda a gente, né? Aí ficou Guardiões, né? Foi, né? Então, assim, foi bem bacana e ficou aquele nome, porque foi criado por eles, né? Então, ali estava a identidade deles, não foi nós líderes que chegamos e colocamos esse nome. A gente queria um nome que fosse interessante, né? E aí ficou Guardiões, né? De guardar a palavra, né? De praticar a palavra. Então, ficou bem interessante essa questão. Então, assim, Anderson, a gente tem que ter em mente aquilo que a gente deu resultado, né? Aquilo que de repente a gente tropeçou, não usar, e observar bastante como é o caminhar da célula para ir praticando, mas sempre com os 4 estágios, né? Comunhão, evangelismo, edificação e multiplicação. E uma coisa é certa, a gente tem que falar de multiplicação desde o início da célula e já pôr a meta. Essas metas a gente tem que colocar e não pode deixar elas passarem. Metas que eu digo assim, melhor dizendo, alvos, objetivos. Ao final do ano nós vamos multiplicar. Nós queremos ter tantas pessoas batizadas. Nós queremos ter tantos líderes formados. Isso aí a gente tem que colocar e seguir firme. A gente não pode deixar isso passar. Nós estamos com um áudio ali. O Mateus já está passando para a gente estar ouvindo. Boa noite, gente. Boa noite, igreja. Eu queria falar algo aqui sobre células, né? Eu acho, né, quando nós tínhamos a RUG, era muito bom esse trabalho da RUG, né? Mas o Max é uma bênção. Eu louvo a Deus pela sua vida, Max, que Deus possa ainda te usar muito. E eu vejo esse trabalho de célula, igual tem a célula aqui
de adulto, mas eu gostaria muito, é o sonho do meu coração, de ter uma célula de adolescente aqui onde eu moro. Eu vejo tantos adolescentes dispersos aqui. Então, eu já falei com o pastor Marcos sobre isso, mas, né, a gente depois ainda vai falar sobre isso. Eu, né, posso abrir a minha casa para estar fazendo essa célula de adolescente. Inclusive, tem adolescentes que era da minha célula, né? Era de criança e agora eles já estão adolescentes. Eles precisam de ser inseridos numa célula. Então, eu vou estar orando a Deus para que Deus vai levantar pessoas, né? Para trabalhar, para a gente estar abrindo uma célula de adolescente aqui no meu residencial. Gente, eu quero aqui agradecer, a Selma tá aí, mas assim, a Selma foi uma das nossas ajudantes nos bastidores, né? Obrigado, Selma, aí pelo seu áudio. A gente lembra aqui que teve muitas vidas aqui de adolescentes que ela deu o primeiro passo. Ela que chamou, ela que convidou para a RUG, estava aí, muitas vezes ela vinha, trazia as pessoas, né, os adolescentes. Né? Eu lembro, se eu não me engano, dos trigêmeos, né? Foi a Selma que nos ajudou aí também, além de outros, né, do outro lado aí da BR. Obrigado, viu, Selma? Você é uma grande ganhadora de alma, realmente plantou muita semente aí para os jovens da RUG, e obrigado, sim, e obrigado aí pelo teu apoio e por já disponibilizar a sua casa aí para uma futura célula de jovens e de adolescentes. Obrigado. Já viu, já tem uma casa, né? Ao que você começar, já tem uma casa disponível. Nossa, tão bom, né, gente? Falar da visão celular é uma coisa assim que, se deixar a gente... Eu vou conversar com o pastor Marcos, qualquer dia desse, para a gente fazer uma vigília sobre a visão, para a gente ficar falando da visão aí até de manhã. Eu tenho certeza que vai ter assunto para uns 2 dias direto. Mas, enfim, né, o relógio não espera, a gente vai ter que terminar, né, Anderson? Aí eu quero, já aqui, agradecer o Max, né, por ter vindo, né, aceitado o convite, está falando sobre a RUG, né, o pastor Renato também está falando, já foi RUG, ainda é RUG, né? Porque agora, porém, com os adolescentes, né, que agora nós temos aqui um líder de adolescentes e um líder de jovens, né, que eu creio que no mais rápido possível, no tempo de Deus, eu falo no mais rápido assim, mas no tempo de Deus, né, a gente vai estar aqui com as células de adolescentes novamente, com as células de jovens novamente, a RUG vai se erguer, né, que tudo que foi feito, né, na RUG no passado tem os frutos até hoje, tanto que está aqui o Max, que é fruto da RUG, né, o pastor Renato, que também ajudou ali, né, foi parceiro ali do Bruno também. Então, eu tenho certeza que no tempo de Deus, tudo vai voltar novamente a ser como antes, ou melhor como antes, que nada, né, não é igual. Mas eu creio que Deus já tem preparado líderes, preparado tudo, porque no tempo certo nós estaremos aqui com aquela turma boa da RUG, falando aquele monte de coisa boa que a gente ouvia, aqueles eventos maravilhosos. Um dos eventos que eu lembro muito, que nunca vou esquecer, foi a oportunidade de ter ido para Belém do Pará, com a RUG. Né? Eu era da Rede Amor, mas eu sou apaixonada com a visão. Aí, quando o Bruno falou, mas a Cátia, eu falei, nossa, estou junto. E foi assim, muito bom, foi uma experiência que eu nunca vou esquecer, que foi através da RUG que eu tive a oportunidade de conhecer Belém do Pará, porque é um lugar assim que a visão, assim, ela flora naquele lugar, né? Parece que Deus pegou a semente da visão e falou, é aqui, né? Aí ela foi lastrando, mas eu creio que a semente foi plantada, foi lá, né? Então eu quero agradecer, eu queria que vocês dessem uma palavra final aí, Max e Renato, que falassem você para os adolescentes e você para os jovens, que dessem uma palavra final para a gente poder estar agradecendo aqui e terminando. Tá bom? Então tá. Queria falar para os jovens que a gente está vivaço aí. A gente não parou, a gente só está caminhando. A gente tem feito cultos que tem marcado a história de cada um que tem vindo. A gente tem criado vários laços. E você que está aí nos assistindo, depois que você for ver também, depois da live acontecendo, você é o nosso convidado especial. Você vai ser recebido, você vai ter uma família. A gente tem mudado a nossa visão de que todos somos irmãos. A gente tem abraçado a causa de cada um. Quem tem vindo na RUG, no curso de jovens, tem se sentido amado.
E a gente quer viver o verdadeiro amor de Deus. E uma coisa que eu quero deixar para os jovens, é uma palavra meio dura, mas é que Jesus está voltando, cara. E se você não firmar seu toco, você vai ficar. E é uma coisa que a gente tem pregado muito nos nossos últimos cultos. Então não quero que você venha no culto por obrigação, não porque seus pais te enchem para você vir, não porque você não tem nada para fazer, mas sim por amor a Jesus, por você ser um verdadeiro cristão. É um cara que vai amar Jesus acima de tudo. Então, a gente está vivendo um mundo cheio de amor superficial. E com a gente você vai ter um amor verdadeiro, que é Jesus. Então, vem, cola com a gente. Glória a Deus. Eu quero agradecer pela oportunidade. Fatinha, Anderson, Pastor Marcos, muito obrigado aí. Obrigado, Mateusão. Deus, tá começando. Deus te abençoe, viu? Quero agradecer aqui, né? Não sei se eles estão online, mas agradecer as coisas que marcam a gente com as pessoas que caminharam a gente, né? Pela determinação do Bruno, como ele é determinado, como ele demonstrou isso e tem demonstrado em tudo aquilo que ele faz, né? Na excelência que ele fazia, os treinamentos e todo o apoio que ele dava ali. Quero agradecer também a Kátia, como ela colocava o coração nas coisas que ela fazia, como ela sonhava, e isso dava motivação para a gente. Quero agradecer também pela Aline, minha esposa, que eu estou ali do lado, eu vi ela preparando a célula, preparando o estudo de célula, que coisa maravilhosa, que excelência também, isso repercutiu sobre a vida das meninas que estavam com ela, e agradecer também Josiane pela alegria, né, nós estávamos todos juntos, reuníamos e planejávamos muitas coisas juntos, a Josiane pela alegria, podia ir 2, 3 pessoas na célula, que chegava aqui numa alegria, participava de uma alegria no culto, que contagiante era. Então, eu levo essas características de cada um comigo aí, né? Que Deus abençoe. Adolescente que está aí, Deus te abençoe também. Vem conosco, participa, né? Por enquanto aí das nossas lives aí. Daqui a pouco a gente está iniciando a nossa célula e vamos com tudo aí impactar essa geração, né? E fazer a diferença aonde nós estivermos, nas escolas, em casa, na vizinhança. E que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Pode terminar. Antes de tudo, né, antes de dar aqui os agradecimentos finais, eu não posso deixar de falar que o Bruno, ele é um semeador de sonhos. Porque quando começou todo aquele movimento aqui na igreja, cheio de incerteza, vai dar, não vai dar certo, e ele foi o cara que chegava para nós e falava, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vai acontecer, vai dar certo. E isso, como se diz, inflamava a gente. Deixava a gente contagiado, e eu fui no embalo, mesmo não sendo do grupo de jovens, mesmo não sendo da RUG, peguei muitos conselhos com o Bruno, e foram conselhos que deram certo, que eu implantei na minha célula, e graças a Deus deram certos. E a Kátia, ela é aquela pessoa que descobre talentos. Desde o início ela falava comigo, você vai ser supervisor. Eu nem líder ainda era, e ela já me falava que eu ia ser supervisor. Então, quero aqui deixar meu abraço ao Bruno, à Kátia, e agradecer por todo esse trabalho e por toda essa motivação que eles tiveram comigo. Sem deixar de falar na Josi, sem deixar de agradecer a Luana, que a Luana também foi uma grata surpresa, a Aline, essa turma maravilhosa, a Natan, o Max, que está aqui conosco. Gente, era muito bom ver vocês cantando, ver vocês dançando, ver vocês gritando aqui na igreja. Muitas saudades. Fala. Pode falar. Antes falando aqui da Kátia, aqui, gente, eu estou lembrando aqui que os primeiros livros que eu li sobre visão celular foi a Kátia que me emprestava. E eu agradeço demais da conta, porque o Anderson falando que ela falava com ele assim, você vai ser um supervisor. E ela falava isso comigo também, Anderson. Ela via minha empolgação, né, minha sede pela visão, ela falava comigo, nossa, Fatinha, eu acho que você vai ser supervisora. E às vezes, eu penso, né, que graças a Deus a visão chegou aqui, a visão celular chegou aqui na nossa igreja, aqui em Nazaré. Porque às vezes o pastor Marcos, eu agradeço demais pela vida do pastor Marcos, louvo a Deus pela vida dele, porque eu era uma pessoa muito inconstante, e ele sempre fala isso comigo, né, pastor?
Irmã Fátima, depois da visão você é outra pessoa. Ele sempre fala isso comigo, né? Ele tem me apoiado demais da conta nesse trabalho da visão celular. Eu agradeço a Deus pela vida dele, porque ele tem confiado, né, na minha pessoa, né, o trabalho da visão celular. E eu acredito que realmente, que depois da visão celular, depois que ela foi inserida na minha vida, né, e eu agradeço a Kátia também, porque ela me emprestou vários livros, me dava vários estudos, e aquilo foi incendiando meu coração, e realmente, depois que você entra na visão, a sua vida não é mais a mesma, não. Realmente, quando você entra na visão celular, que você vê o que realmente é amar o próximo, né? É querer ganhar, é ter sede por ganhar almas. E você tem uma visão diferente, é muito bom. Você que ainda não está envolvido na visão, eu te faço um convite, não perca seu tempo. Envolva na visão celular aqui na IQ Nazaré, que você vai ver o quanto Deus vai fazer na sua vida, o quanto você vai ser transformado e vai ser um transformador de pessoas através da pessoa de Jesus Cristo. Aí nós vamos agradecer a Deus, então, e vamos orar a Deus, agradecer por esse rico momento que estivemos aqui, e que Deus venha nos abençoar, que na próxima quinta-feira estaremos aqui nesse mesmo horário, né, para poder aprender mais um pouco sobre a visão celular, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esse rico momento que nós estivemos aqui. Que o Senhor venha nos abençoar a cada dia, que o Senhor venha acrescentar esse Espírito Santo no nosso coração, aquilo que nós não conseguimos expressar, aquilo que nós conseguimos falar, mas que aquele que assistiu essa live nessa noite, que o Espírito Santo de Deus venha acrescentar no coração dele aquilo que nós não conseguimos falar, e que ele venha ter o desejo de ganhar almas, o desejo de envolver na visão celular, que é uma visão maravilhosa, que ele venha ser transformado pelo poder do Senhor, Espírito Santo, que nós não temos esse poder de transformar, mas o Senhor o tem. Assim como o Senhor transformou a vida de nós 4 que estamos aqui, eu tenho certeza que o Senhor irá transformar a vida de outras pessoas. Nós te agradecemos por tudo que foi falado, por tudo que foi feito, e que tudo que venha a ser para a tua honra e para a tua glória, e que nós viemos diminuir a cada dia para que o Senhor cresça, que nós viemos desaparecer a cada minuto para que o Senhor apareça, e que nós viemos ser, ó Pai, gratos ao Senhor a todo momento, por estarmos envolvidos com o Senhor, estamos abraçados com o Senhor. Te agradecemos e te louvamos. Muito obrigado por tudo, Jesus, muito obrigado. Eu te amo, Espírito Santo, esteja sempre conosco em todos os momentos. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Amém. Até a próxima quinta. Glória a Deus.